Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição. Hoje a gente vai mergulhar no conteúdo de terça-feira, dia 3. Já estamos na lição 10 e o foco é aquela história conhecida, né? Sodoma e Gomorra e o que ela tem para nos dizer hoje. Vamos dar uma olhada em como essa narrativa lá do Antigo Testamento funciona como um alerta, sabe? Principalmente quando a gente lê Pedro, Judas e até Ezequiel. Qual será a mensagem central disso tudo para nós? É isso que a gente vai investigar. Bom, para começar, tem a forma como Pedro aborda isso. Ele pega a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades que ficaram marcadas pela maldade e que, foram destruídas por fogo divino, e usa isso como um exemplo-chave ao falar do fim dos tempos. Exato. E essa referência que a gente vê também em Judas, nos versículos 5 a 8, não é só um relato do passado, né? É mais que isso. Funciona como um aviso bem claro. Os maus, os ímpios, eles vão enfrentar destruição. Isso ecoa até lá em Apocalipse 20. Mas o ponto crucial aqui, e talvez o mais, sutil, é a natureza enganosa do pecado. Como assim, enganosa? O pecado tem essa capacidade de nos cegar para a nossa própria situação, sabe? A gente acaba justificando o que fazemos e, ao mesmo tempo, somos muito rápidos para apontar o dedo para os erros dos outros. Entendi. E falando nisso, tem algo em Ezequiel 16 que é realmente, surpreendente. Deus compara Israel com Sodoma. Já seria forte, né? Mas ele vai além. Sim, vai muito além. Ele diz lá em Ezequiel 16:47 que Israel, mesmo não cometendo os mesmos pecados assim, literalmente, se tornou mais corrupta. E o foco parece ser o adultério espiritual, né? A infidelidade a Deus, como diz o versículo 41. Puxa, imagina o choque do pessoal ouvindo isso. Com certeza. Era uma comparação para chocar mesmo. Esse adultério espiritual significa a quebra da aliança, entende? A infidelidade do povo com Deus. E essa ideia de olhar para si mesmo, ela não ficou só lá com Israel, não. Certo. Pensa no apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1. Ele lista uma série de pecados que, parecem notícias de jornal de hoje em dia. É verdade. Mas a intenção do Paulo ali não era fazer os leitores judeus se sentirem superiores, sabe? Pelo contrário, era como um espelho para que o próprio povo de Deus percebesse a profundidade dos seus erros, dos seus desvios. Isso me lembra na hora aquela história de Natã e Davi, certo? Quando Natã conta a parábola do rico que rouba a ovelhinha do pobre. Sim. E Davi fica indignado com a injustiça ali em 2 Samuel 12, né? Sem fazer ideia de que a história era sobre ele mesmo. Exatamente. É um dos exemplos mais fortes da Bíblia sobre essa nossa tendência a nos cegarmos para nós mesmos. A gente condena com força nos outros aquilo que não vemos ou talvez não queremos ver na gente. Pois é. Por isso que a Bíblia, mesmo quando descreve pecados sociais, pecados graves, como a gente lê lá em Apocalipse 13:17, de forma simbólica, as advertências mais diretas, mais urgentes, muitas vezes são para o povo de Deus. É um chamado constante para a gente vigiar, para não cair nas mesmas armadilhas que a gente identifica tão fácil nos outros lá fora. E isso, nos deixa com uma pergunta para pensar. Será que, como Davi, existem histórias por aí, exemplos de injustiça no mundo que nos deixam bravos, que nos mobilizam, mas que a gente não percebe o nosso próprio reflexo nelas? Nossas próprias cumplicidades, talvez. Ou omissões. De formas diferentes, claro, mas será que são igualmente sérias? Será que tem aspectos da nossa Sodoma espiritual que a gente prefere, ignorar? É uma pergunta importante mesmo para a gente refletir. E com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje. Até amanhã no próximo estudo. Até mais.